Fala galera, tudo bom? Comigo tudo, eu espero que com vocês também. Hoje a gente está aqui para dar continuidade aos nossos estudos. A gente ainda não está na nossa aula ao vivo, mas logo logo a gente consegue, viu? Eu sei que tá com bom tempo que eu digo que na próxima semana, mas na próxima semana, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Tenho muita fé em Deus que sim. Desde já, dar aqui o meu abraço, obrigado pela companhia de vocês. A gente fez uma geral, né, sobre a urbanização a nível global. Fizemos uma geral sobre a urbanização a nível Brasil. E agora a gente vai especificar um pouquinho mais essa urbanização num formato geral e entender um pouco, né, como que a cidade, que basicamente é um elemento, é uma característica comum desse processo de urbanização, já que é na cidade, a gente pode dizer que basicamente se concentra a maior parte da população para que possa gerar esse processo de urbanização que a gente vem conversando. Então a gente vai fazer aí um pequeno histórico de como que a cidade ao longo dos tempos ela foi se organizando e qual a sua função, né, diante de cada momento histórico desse. E vamos fazer aí uma pequena comparação entre como é o processo de urbanização nos países desenvolvidos e como que esse processo é caracterizado nos países subdesenvolvidos, tá bom? Não esqueçam que aqui do lado na TV tem um QR Code que vai dar para vocês aí o link, né, para baixar a imagem que nós estamos trabalhando aqui. Não esqueçam de deixar a frequência de vocês nos comentários, tá? E ainda, se tiverem alguma dúvida, manda para mim no zap que eu estarei à disposição de vocês, tá bom, galera? E aí eu queria reforçar o seguinte: se vocês realmente tiverem dúvida, galera, por favor, manda lá no zap, tá? Então, mediante o que a gente já vinha estudando nas aulas anteriores, eu acredito que tá dando para todo mundo acompanhar direitinho as explicações, porque até agora eu acho que 2 ou 3 pessoas no máximo me mandaram alguma dúvida pelo privado, tá? Então não esquece. E assim, galera, outro detalhe. Tipo, se você mandou essa dúvida e eu não tirei, é porque eu recebo muitas mensagens e acabo perdendo alguma. Então manda lá de novo, me lembra, tá? Porque constantemente dá esses bugs aí. Eu acabo deixando de ver, mas sempre que eu vejo eu respondo logo de imediato, tá bom? Então são esses os 3 pontos aí que vocês precisam considerar. O QR Code, que vai dar direito aí o mapa mental que a gente fez aqui. A frequência lá nos comentários, não esquece, tá? E se tiver alguma dúvida, manda para mim no zap, que eu vou estar aqui à inteira disposição para atendê-los, beleza? Então vamos nós. Galera, a nossa aula de hoje, ela é uma aula sobre o processo de urbanização. A gente já tinha falado em outros momentos sobre esse processo de urbanização e hoje nós vamos fazer, digamos assim, uma pequena análise, né, de como que a urbanização ela ocorreu ao longo dos tempos, caracterizar a função da cidade, já que a cidade ela é exatamente esse espaço, né, onde o processo de urbanização ele se efetiva, e vamos fazer algumas comparações entre o processo de urbanização nos países ricos e como que esses processos eles ocorrem nos países pobres, beleza? Então vamos começar aqui basicamente entendendo essa ideia sobre as cidades, tá? Então, como eu disse, o nosso material é sobre urbanização e nós vamos fazer uma análise aí inicial, né, sobre a cidade. E aí, como diz aqui essa primeira linha aqui que eu destaquei, as primeiras cidades do qual a gente tem notícia, por isso que eu coloquei dentro de parênteses o provavelmente, né? Então acredito que as primeiras cidades elas surgiram na Mesopotâmia, que hoje corresponde ao território do Iraque, tá? Basicamente no rio Tigres e no rio Eufrates. Então acredito que por volta de 3.500 anos antes de Cristo, as primeiras cidades surgiram nesse território, tá? Que antes era chamado de Mesopotâmia e hoje a gente conhece como o Iraque. Posteriormente nós vamos ter relatos de outras cidades que vão surgir
as margens do rio Nilo, lá na África, do rio Amarelo, lá na China, e do rio Indo, lá na Índia. Então são alguns relatos históricos que nós temos de onde que surgiram as primeiras cidades, tá bom? É importante destacar que essas primeiras cidades, elas sempre levaram em consideração a sua localização, né, e alguns aspectos naturais. E os rios, eles sempre foram basicamente o local escolhido para a instalação dessas cidades, tá? E aí a gente precisa entender que não é por acaso. Os rios, eles vão, de certa forma, dar alguma vantagem, né? Desde a possibilidade de navegar, mas a gente pode ver outros elementos, digamos assim, outros benefícios, como, por exemplo, o fornecimento de água, tanto água para o consumo humano, como também para atender às necessidades dos animais que eram criados nesses lugares. O uso dessa água para irrigar, consequentemente com essa irrigação desenvolver a agricultura, além do fator pesca, né? Então os rios, eles sempre foram uma boa opção, digamos assim, né? A primeira opção para o estabelecimento dessas primeiras cidades, que, como eu fiz aí um breve histórico, né? Basicamente ela surgiu ali naquela região do Oriente Médio, na África e na Ásia, especificamente na China e na Índia, tá bom? Aí eu vou ampliar aqui um pouquinho a imagem para a gente ver as características dessas cidades dentro de cada idade. Vocês devem lembrar que, historicamente, né, nós costumamos dividir a ideia da história, que eles chamam de linha da história, por idades. Então a gente tem a pré-história, que é aquele momento antes da escrita, né, por volta de 10 mil anos antes de Cristo. Acho que é mais ou menos isso aí, se eu não estiver enganado. Também na Mesopotâmia. E aí, posterior ao surgimento da escrita, a gente costuma considerar a história, que é dividida em Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Então nós vamos basicamente ver algumas características dessas cidades em cada um desses momentos, em cada uma dessas idades, começando aqui pela Antiguidade. Então as cidades, na Idade Antiga, né, ela tinha algumas características, né? As cidades das quais nós conhecemos em cima de relatos históricos, eles tinham algumas características em comuns, como, por exemplo, elas eram governadas por reis. Muitos desses reis também faziam ou exerciam o papel de chefe de líder religioso, tá? Existia uma certa diferenciação na realização de tarefas, e quando eu falo nesse sentido, a gente está levando em consideração os artesãos, né, os militares, os escravos e várias outras funções que a população tinha dentro desse ambiente, dentro da cidade. Um outro ponto também importante é que nessa antiguidade já existia a segregação espacial, tá? Essa segregação ela é caracterizada principalmente pela ideia de que as pessoas com maior nível de influência dentro da cidade, elas costumavam ocupar as regiões centrais, né? Então, basicamente, a gente pode dizer que as pessoas mais influentes viviam no centro, como acontece em muitos países, principalmente nos subdesenvolvidos. Essas cidades elas eram vistas, né, como centro de poder e também de negócio. Então, apesar da cidade ela depender muito do que era produzido na zona rural, mas o que era produzido ele era concentrado na cidade. Então, era produzido no campo, mas ele vinha para a cidade exatamente efetuar alguma relação de venda, de troca, alguma coisa nesse sentido, né? E várias cidades, alguns materiais falam até, por exemplo, Roma, já eram muito habitadas, tá? Então não é porque a gente está num período da antiguidade que não haviam cidades com população considerável, porque sim acontecia, né? Vários casos de cidades bem povoadas. Então na antiguidade é basicamente essas características que eram encontradas na cidade. E aí eu quero que vocês percebam que passando para a proximidade as coisas já mudam, né? Ou seja, na Idade Média
a cidade ela não vai ter mais a mesma importância que ela possuía na Idade Antiga. Por quê? Porque na Idade Média, digamos assim, o sistema econômico vigente era o feudalismo, né? Então esse feudalismo, basicamente, ele tinha como filosofia, né, indo mais ou menos nessa palavra, a atividade econômica que acontecia no feudo. E o feudo basicamente era rural, tá? Então na Idade Média vai haver um retrocesso e uma decadência das cidades como eram na Idade Antiga, exatamente causado pelo feudalismo. Então o feudalismo ele tinha a sua base econômica concentrada no feudo. Esse feudo eram lotes, né, de terras, onde se utilizavam para o plantio, né, para a agricultura, e se utilizavam os chamados vassalos, né, que basicamente eram como se fossem escravos, onde produziam e grande parte da produção atendia às necessidades do senhor feudal. Eu acredito que pelas ideias de história que vocês já estudaram, vocês entendem basicamente isso. O que eu quero que você entenda é que quando eu comparo a idade anterior para a Idade Média, a gente percebe que a cidade em si ela perde um pouco sua função, porque na Idade Média, digamos assim, as principais atividades econômicas e de produção, elas passam a acontecer no campo, dentro dos feudos, tá? Que era uma filosofia do feudalismo. Então aqui ele até termina dizendo, ó, que vai haver que na verdade aqui seria a restrição de atividades comerciais e políticas agora ligadas à zona rural, tá bom? Então essa é a ideia. Então você percebe que na Idade Antiga a cidade era sim o centro do poder, o centro econômico, mas na Idade Antiga ela perde um pouco a sua função, porque as principais relações econômicas e políticas elas passam a acontecer nos feudos, que eram exatamente essas áreas rurais. E aí na Idade Moderna as coisas mudam novamente, né? A Idade Moderna ela é marcada pelo período das grandes navegações, como a gente sabe. Então nesse período nós vamos ter o renascimento das cidades, que vai ser ocasionado por conta do mercantilismo, que inclusive é conhecido como a primeira fase do capitalismo, né? Então nesse período nós tínhamos uma economia que era baseada no comércio, e que basicamente esse comércio ele ocorria exatamente nas cidades. E nós tivemos também a ascensão de algumas classes sociais, como por exemplo os artesãos, que basicamente vão conseguir viver do seu ofício. Alex, como assim? Então o cara vai ver o crescimento do comércio e ele passa a produzir, não dependendo mais do seu feudal, por conta própria, e o que ele produz dá conta do seu sustento. Então ele começa a perceber que ele não tem mais essa dependência do seu feudal. Ele por si só, com o talento e a habilidade que ele tinha como artesão, ele poderia sobreviver da sua própria profissão. E ainda conseguia produzir a mais do que ele necessitava, que é o que nós chamamos de excedente. Ah, Alex, então o que é o excedente? O excedente é, por exemplo, eu tenho uma meta para produzir 1.000, mas eu produzi 1.500. Então esses 500 ele é exatamente o excedente, que eu posso vender para outras pessoas comercializarem, beleza? Então esse excedente, nesse período da Idade Moderna, ela vai ser comercializada pela burguesia, que é uma classe que vai surgir exatamente nessa idade, né? Que são basicamente os comerciantes, tá? Ou seja, aquela galera que tem o seu comércio, que compra daquele artesão e vai vender para lucrar em cima daquele produto, tá? Algumas rotas, basicamente, né, que eram utilizadas para essa comercialização, ela vai favorecer, né, o que nós dizemos, aglomeração de pessoas, onde eram estabelecidos esses pontos comerciais, e essa aglomeração acabou que, de certa forma, favorecendo a criação de algumas cidades, tá? Então, pontos de encontros, pontos de rotas para estabelecer trocas e venda de mercadoria, elas acabaram favorecendo também o surgimento de algumas cidades na Europa, tá? Nós vamos ter nesse período o crescimento da burguesia,
o que nós chamamos de excedente monetário, né? Então a galera passa a gerar mais lucro do que se esperava, e também o acúmulo de capital. Então muitas nações acabam acumulando muito capital, muito dinheiro, e isso vai favorecer o fim do feudalismo e o início do que nós chamamos de sistema capitalista. Então é basicamente nesse período aí que nós temos o fim, né, da economia baseada na posse da terra, que é característica do feudalismo, e o surgimento do capitalismo, que é essa economia focada no mercado. Atualmente, né, nós vamos ter a relação desse processo de urbanização nas cidades ligado ao surgimento da indústria, como a gente já falou anteriormente, né, em outros materiais. E, claro, levando em consideração que nesse início lá, século XVIII, né, em transição para o século XIX, nós ainda vamos ter uma quantidade pequena de pessoas que vivem na cidade. Então, como ele coloca aqui, eram basicamente 3 pessoas para cada 100 habitantes do mundo viviam na cidade. Então, ainda era muito pouco. Mas nós vamos ter, por conta da indústria, que era uma atividade que ocorria na cidade, um intenso êxodo rural, que é essa saída da galera do campo para a cidade. Então a galera estava deixando o campo e indo à cidade em busca de melhores condições de vida. E a cidade ela passa a concentrar não só a produção, né, que acontecia exatamente nas áreas urbanas, como também a mão de obra, que deixava o campo para ir à cidade. E aí nós vamos dar um destaque à Inglaterra, que é conhecido como o primeiro país a se urbanizar, né? Então, a Inglaterra, lá por volta do século XX, início do século XX, ela consegue concentrar a maior parte da sua população nas cidades. Então, isso faz da Inglaterra o berço da Revolução Industrial, o primeiro país no mundo a efetivar esse processo de urbanização. Então, vocês percebam, né, que na antiguidade, a cidade era o centro de poder, tanto econômico como político. Na Idade Média, ela perde um pouco essa sua função, porque o centro, né, tanto econômico como político, agora eram os feudos, e os feudos ficavam na zona rural. E só lá na Idade Moderna é que ela volta a ter a sua ascensão, e na Idade Contemporânea, por conta da indústria, ela vai chegar aí à sua hegemonia, como acontece ainda hoje. Tá? Aqui eu coloquei só algumas imagens para que vocês pudessem ver aí alguns detalhes das primeiras cidades da Idade Antiga, ali às margens dos rios. Depois na Idade Média, onde ele mostra aí bem essa relação entre os vassalos e o senhor feudal, né? E depois já uma cidade industrial que vai se organizando até chegar nos dias atuais. Agora a gente vai fazer aqui um comparativo entre as características do processo de urbanização e das cidades, é claro, né, entre os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos. Vou tentar colocar logo a imagem completa aqui para a gente não ter... Cortou ali, né? Mas deixa eu tentar. Pronto, aqui dá bom. E tá dando para todo mundo ver. Então assim, galera, aqui vem um detalhe interessante que talvez muita gente nunca parou para pensar ou para perceber, né? A gente já conversou em aulas passadas que a urbanização nos países desenvolvidos, elas aconteceram de uma forma diferente quando comparado com os países subdesenvolvidos. Então a gente diz assim, que nos países ricos, desenvolvidos, a urbanização ela foi mais lenta, né? Lembra que a gente falou sobre isso em materiais anteriores. A Inglaterra, por exemplo, levou 2 séculos para efetivar a sua urbanização. E isso fez com que as cidades, agora planejadas, pudessem desenvolver infraestrutura, digamos assim, ideal para atender às necessidades da população. Tá? Então você imagina assim, quanto mais tempo você tem para se organizar, menos problemas você vai apresentar futuramente. Agora, se você tem menos tempo para se planejar e receber essa galera, que é o caso dos países subdesenvolvidos, mais problemas vocês vão desenvolver. Então imagina assim, imagina comigo se eu chego e peço para vocês realizarem um trabalho, né, de pesquisa e dou para vocês 1 mês para fazer esse trabalho.
Agora pensa se eu chego e dou esse trabalho apenas um dia. Não, galera, vocês, pronto, eu passei agora, vocês têm que me entregar amanhã sem falta. Então, o que eu dei um mês, é claro que ele tem mais condições, isso não quer dizer que vai sair nesse formato, né? Você pode deixar para a última hora também, então é uma questão mesmo de foco. Mas se você passar o mês todo se dedicando para esse trabalho, a possibilidade de você ter um trabalho efetivamente satisfatório, com erros mínimos, é bem maior do que o trabalho que eu passei hoje já quero amanhã. Da mesma forma, as cidades. Então, nos países ricos, como isso foi mais demorado, houve tempo para se planejar, desenvolver estruturas que atendessem melhor a população. Nos países subdesenvolvidos, o tempo foi mais curto, como por exemplo no Brasil, 40 anos. Muitos desses problemas não houve tempo para resolver e ainda hoje nós encontramos cidades com uma série de problemas que inclusive será assunto das nossas próximas aulas, né, dos nossos próximos materiais. Então assim, galera, o que eu acredito que muita gente nunca parou para analisar é que a cidade nesses países ricos e países pobres, elas têm uma característica bem diferente. Então vamos começar pelos países ricos, ó. Professor, você não errou esse texto? Não, não errei, é desse jeitinho mesmo, tá? Nos países ricos, países desenvolvidos, o centro aqui, ó, é onde fica a população que trabalha. Essa população, como ela tem que ficar próximo de onde trabalha, ela basicamente aluga uma série de prédios que existem no centro, tá? É no centro que acontecem os principais problemas, ligados principalmente à violência, ao tráfico e outras questões. E esse centro, ele favorece melhor a atuação do governo. Então vamos lá, eu vou dar um exemplo aqui bem a cara do professor Alex. Vou fazer uma pergunta. Galera, você já viu o Batman, ou você já viu o Homem-Aranha, correndo atrás de bandido numa fazenda? Ou numa área de periferia? Não. Onde que o Batman atua? Nos grandes centros, nos grandes prédios. O Homem-Aranha, se fosse uma casinha baixa, como é que ele engancha lá a teia dele? Entendeu? Então, nas cidades dos países ricos, a população mais pobre, ela tende a ocupar mais as áreas centrais, tá? Por quê? Porque é uma estratégia, é planejamento. Quando eu coloco essa população mais próxima de onde ela trabalha, ela se torna menos dependente, por exemplo, do transporte coletivo. Entende? Se acontece um crime ou qualquer outra situação, as ruas, elas são totalmente interligadas e a polícia, por exemplo, consegue agir a tempo para que esse bandido ou esse criminoso ele não fuja ali dos arredores, tá? Então, quando você assiste filmes policiais, o cara diz, ó, fecha tal rua, ele está em tal direção. Então eles vão fechando, até que tem uma hora que o carinha não tem mais para onde sair. A pessoa escapou, mas é filme, aí ele escapa mesmo, tá bom? Então, nos países ricos, o centro, ele é ocupado exatamente pela população mais pobre, ok? Aí você já percebe que existe uma diferença em relação aos países pobres como o nosso, tá? Já a periferia, ela é ocupada exatamente pela população mais rica. Isso mesmo. Essa população que tem condições, elas compram terrenos mais afastados do centro, até para fugir desses problemas, dessa barulheira que é o centro das grandes cidades. Tá? Então eles vivem em áreas mais afastadas. Né? Então ela é ocupada principalmente pela uma população mais rica. Essa população, é claro, ela não depende do transporte público, então ela tem o seu próprio meio de transporte para ir até o trabalho. E também são áreas que apresentam menos problemas sociais, o que de certa forma também facilita a atuação do governo nessas áreas, né? Então fica aí a dica, se você tiver um primo, né, que foi morar nos Estados Unidos, por exemplo, ele diz, ó, chapa, eu moro aqui bem no centro. Cara, ele tá morando junto com a galera mais classe baixa mesmo, entendeu? Agora, se ele tá na periferia, aí o negócio já é outro nível, porque essa periferia geralmente é onde fica a galera mais rica. Isso não quer dizer que não existe uma população classe média ou classe baixa na periferia, mas não é a periferia como nós conhecemos assim. Aqui é um pouco mais afastado. Por exemplo,
todo mundo odeia Cris, né? Aquele local ali do Cris é uma periferia, é o que eles chamam de guetos, né? Então, ela é uma área afastada, mas ela não é uma área tão afastada assim do centro, entende? Então é onde ficam ali os cortiços que a galera aluga ou compra os prédios e que ficam próximo do centro, o que facilitaria o trabalho, tá? Então é mais ou menos nessa linha. Já nos países subdesenvolvidos, como a gente bem sabe, é diferente. A periferia é aqui onde fica a classe trabalhadora, aqui onde se alugam esses prédios, os cortiços, né, para poder trabalhar. É onde acontecem os principais problemas, né, de tráfico, de violência. A gente sabe muito bem, até as músicas que a gente ouve sobre periferia sempre passa essa ideia, né, de favela, de violência, de droga, de prostituição. Vocês entendem muito bem, tá? Isso dificulta a atuação do governo. Sempre quando o governo quer fazer alguma intervenção nessas áreas de morro, a galera foge para o mato e a polícia não tem acesso. Então não dá para pegar, né? As moradias são feitas, construídas em locais inadequados, seja em costa de morro ou próximo à margem de rios. A ausência de saneamento básico. Existe um probleminha que nós vamos estudar futuramente, que é a especulação imobiliária. E o transporte público é bastante precário. Então pensa aí comigo, ó. Como a cidade ela não foi planejada, a galera mais rica começou a ocupar os centros e a galera mais pobre foi ocupando as áreas mais afastadas do centro, porque esse centro é caro, né? Você sabe, como a gente já falou antes, o preço do metro quadrado no centro de uma grande cidade é muitas vezes mais caro do que na periferia. Então a galera foi morando mais distante, e mais distante, mais distante, até subir morro, ficar na margem do rio, né? Outro problema, a maior parte da população que trabalha vive longe do centro. Então ele precisa gastar 1h30, 2 horas, pegando ônibus para chegar até o seu trabalho, para voltar, entendeu? Então isso gera uma série de problemas. Saneamento básico, água encanada, esgoto, vai atendendo a galera ali do centro e o que sobrar joga para a periferia, o que muitas vezes não sobra. Então isso gera um problema muito grande da periferia nos países subdesenvolvidos, bem diferente da realidade dos desenvolvidos. E o centro dos países subdesenvolvidos é que é a vida boa, né? É a galera mais rica, é a galera que não depende de transporte público, mas que acaba sofrendo com o congestionamento causado por esse transporte público. E, claro, vai ter menos problemas sociais, né? Apesar de que isso quando a gente compara com a periferia, né? Que a gente sabe que o centro das grandes cidades também dos países pobres, subdesenvolvidos, eles também sofrem muito com a questão da violência, né? Mas o que eu quero que você entenda é exatamente essa diferenciação, tá, galera? Países ricos, geralmente, a galera mais pobre, ela tende a ocupar o centro, porque, como eu disse, é uma questão de planejamento, tá? E as áreas periféricas já são ocupadas pelos mais ricos. Lembra do Batman? Batman tá lá, mansão Wayne fica bem distante do centro, né? Quer assistir o Doutor Estranho, o acidente dele, ele mora bem afastado, e aí quando ele vem para a cidade é que ele sofre o acidente. Então, tipo, Batman tá no grande centro, Homem-Aranha tá no grande centro, Demolidor tá nos grandes centros, entendeu? Então é onde acontecem os maiores problemas dos países ricos. Aqui no Brasil, claro, a gente tem problemas nos grandes centros, mas infelizmente é a periferia que sofre com, digamos assim, com os problemas mais graves, tá certo? Então, galera, esse era o nosso material de hoje. Eu espero que os senhores e as senhoras entendam, tá? Tá bem resumido, mas tá bem em cima da ideia daquilo que vocês precisam entender, beleza? E se tiver alguma dúvida, ó, manda pra cá que eu estarei à inteira disposição em atendê-los, beleza? Galera, valeu, brigadão pela companhia de vocês. Espero que o material ajude mesmo nos estudos. E a gente se vê na próxima aula, se Deus quiser, tá bom? Fica aqui o meu abraço, que Deus abençoe vocês, a família de vocês. E até a próxima. Tchau, tchau. Essa aula ela é basicamente assim. Atualmente nós temos duas formas, podemos dizer assim, né, de comércio mundial em vigência, que seria o multilateralismo,
quando um país ou um grupo de países ele tem uma, digamos assim, uma conexão, né? Ele tem uma relação comercial com vários países do mundo, independente da região que ele esteja. E nós temos o regionalismo, né? Ou a regionalização, que também pode ser conhecida como protecionismo, tá? Mas na frente nós vamos falar sobre essas questões. O multilateralismo, geralmente, ele se apresenta como um liberalismo econômico, que é essa liberdade que o país vai ter de relacionar-se, né, com outros países. Já o regionalismo, ele tem mais uma cara de protecionismo, quando você dá preferência a um determinado grupo de país ou uma determinada região, e você acaba dificultando que outros países ou outras regiões elas atuem naquele mesmo cenário econômico que você atua, tá? Então, basicamente, o que nós iremos ver nesse material é essa ideia, certo? É a história do multilateralismo ou liberalismo econômico e o regionalismo ou protecionismo econômico. É bem nessa lógica, tá? Para a gente iniciar essa conversa, é necessário que a gente entenda qual o papel da globalização, qual a influência da globalização em relação a esse novo modelo, né, de comércio global que nós vivemos. O primeiro ponto que a gente precisa destacar é que uma das relações da globalização é a sua ligação com o desenvolvimento, com a evolução, tanto dos meios de transporte como os meios de comunicação. E aí entendam, a partir do momento que nós tivemos meios de transportes mais eficientes, mais rápidos e com a capacidade de carga muitas vezes superior a momentos anteriores, nós vamos conseguir percorrer distâncias em um tempo mais curto, tá? Então isso, de certa forma, impulsiona e condiciona um crescimento do comércio mundial, de um fluxo, né, de uma circulação de mercadorias, de pessoas, tá? É nessa linha. Em relação aos meios de comunicação, é exatamente como que esses países eles vão conseguir negociar esse fluxo comercial. Então hoje nós temos a internet, nós temos telefonia móvel e assim por diante. Então, tanto a evolução dos meios de transporte como de comunicação foram essenciais para o crescimento do comércio mundial como nós temos hoje, tá bom? Esse é um ponto. Então, essa evolução ela vai favorecer uma maior troca no fluxo comercial e acredita-se que nos últimos 70 anos o crescimento desse fluxo ele chega a ser até mais de 100 vezes maior do que há 70 anos atrás. Então você tinha um fluxo que girava na casa dos bilhões, menos de 200 bilhões, e hoje esse fluxo ele é superior aos 3 trilhões, 2 trilhões de dólares. Então esse crescimento ele chega a representar até 100 vezes mais do que o fluxo de 70 anos atrás. Ponto para a gente destacar. Uma outra questão é a gente entender a participação de organismos mundiais, como o FMI e o Banco Mundial, que aqui eu coloquei o BM só para você entender, mas a sigla para o Banco Mundial é o BIRD, tá? Que é o Banco Mundial, na manutenção do sistema financeiro, usando principalmente da política de empréstimos, no período pós-guerra. Então, para a gente entender esse ponto aqui, a gente perceber a seguinte coisa, a seguinte informação, né? Que no período pós-guerras, tanto Primeira quanto Segunda Guerra Mundial, muitos dos principais centros econômicos da Europa estavam devastados. Você pega aí uma Alemanha, o Reino Unido nem tanto, porque esteve do lado vencedor, né? Principalmente da Segunda Guerra. Você tem França, você tem Itália, então a Europa sim estava devastada. Em 1944,
vai haver uma conferência que ficou conhecida como a Conferência de Bretton Woods, que é onde foi criado, né, o FMI, o Banco Mundial, que seriam organizações internacionais, mundiais, que teriam como principal objetivo restabelecer financeiramente esses países devastados. E esse restabelecimento ele se dava principalmente em cima de empréstimos, né, facilitados, com juros baixos, com prazos maiores. Tá? Então é importante destacar que, além da globalização, a participação desses organismos também foi de extrema importância para que os países pudessem sobreviver, né, aos efeitos pós-Segunda Guerra e também, digamos assim, manter o seu sistema financeiro ainda ativo. Tá? Esse é um outro ponto. Nesse período também vai ser criado o GATT, que é o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, né? Mais ou menos por aí. Essa sigla GATT, ela tem uma pronúncia em inglês, que eu não vou me arriscar aqui, mas no material vocês vão encontrar, tá bom? Então houve a criação do GATT, e o GATT ele surge com o objetivo de estabelecer regras para o comércio mundial. Ou seja, o GATT ele vai surgir exatamente para controlar esse fluxo, né? Para que, de certa forma, não haja muita vantagem de alguns países em relação a outros e que essas vantagens elas acabem contribuindo para o mau funcionamento, para o mau desenvolvimento desse país com menos privilégios. Tá? Um ponto que a gente precisa destacar em relação ao GATT é que ele sempre foi a favor do liberalismo econômico, né, do multilateralismo. Ou seja, o GATT, ele, de certa forma, surgiu para defender, para alavancar, para aumentar a participação de um país em várias outras regiões do mundo. E, por outro lado, para combater as práticas protecionistas. Por quê? Porque evitar o protecionismo facilitaria a participação desses países numa região mais global, podemos dizer dessa forma. Dentro da linha de protecionismo, né, de evitar o protecionismo, o GATT ele lutava, ele de certa forma não aceitava, tá, qualquer tipo de discriminação, vantagem ou privilégio que um país pudesse ter em relação ao outro. Tá? Então, a ideia de combater o protecionismo ia nessa linha. Nada de discriminar um país em relação ao outro, nada de vantagens que possam favorecer um país e outro menos, e os privilégios, né, que algum país pudesse ter dentro de uma relação econômica só por ele ser quem ele é. Então, tipo, eu vou dar privilégio porque é os Estados Unidos. Eu já não vou dar privilégio porque é o Brasil, entende? Então é mais ou menos nessa linha. Em 1995, o GATT ele vai deixar de existir e vai ser criado a OMC, que é o órgão das Nações Unidas que cuida dessa função anteriormente de responsabilidade do GATT. Então hoje a OMC, como eu coloquei aqui na sequência, ela passou a estabelecer as regras que de certa forma regulam o comércio mundial, né? Que é a Organização Mundial do Comércio. Hoje a gente tem visto muito a OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde, mas tem a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio. Tá? Alguns destaques que a gente pode dar ou ligar ao surgimento da OMS em relação ao crescimento, né, desse comércio mundial, eu vou destacar aqui uns 3 para a gente só poder perceber. Com o surgimento da OMS, nós tivemos uma ampliação na produção dos países desenvolvidos, né? E essa ampliação ela se dá principalmente pelo surgimento também das multinacionais, que são aquelas empresas que atuam em diferentes países do mundo. Então isso faz com que
a venda do seu produto em outros países exija também um maior nível de produção, consequentemente de venda, consequentemente de lucro, o que favorece esse crescimento produtivo nos países desenvolvidos. Um outro ponto é o neoliberalismo, que é exatamente essa, digamos assim, maior participação dos países no cenário comercial de outros países. E aí é por isso que eu citei aqui as privatizações, né? Porque a partir do momento que você tira as empresas, e essa é uma prática muito comum dos países liberais, é você tirar as empresas que pertencem ao Estado e vendê-las, privatizá-las para grupos ou para um único dono. E muitas vezes essa venda acontece para países, para capital que não de origem. Então, tipo, se houvesse aqui uma venda, por exemplo, da Petrobras, provavelmente, ou muito provavelmente, ela seria vendida para um grupo de pessoas que vivem em outros países. Então essa é a lógica do neoliberalismo. E nós temos ainda também o fato da evolução dos meios de transporte, como eu já citei, que passaram a ser mais rápidos e a ter uma capacidade, uma diversidade de carga muito grande, né? Então se a gente pegar aqui, por exemplo, os primeiros trens faziam um trajeto de 1 quilômetro, podemos dizer assim, né? A cada 50 minutos ou a cada 1 hora. Então, assim, eram meios muito lentos, tá? Então, basicamente, a gente precisa perceber que esses meios de transporte eles foram evoluindo, eles foram se tornando mais eficientes e, consequentemente, favoreceram, né, o crescimento desse comércio mundial. Um outro ponto também que a gente precisa destacar é que esse comércio mundial ele se baseia no fluxo das exportações e importações, que é exatamente as exportações aquilo que um país vende e as importações aquilo que esse país compra, tá? E basicamente, digamos assim, a comparação entre exportar e importar ela acaba influenciando na balança comercial, que mais na frente nós teremos alguns materiais que irão explicar mais especificamente essa balança. Mas assim, eu acho que vocês entendem bem, né? Se eu compro mais do que eu ganho, eu vou ter uma balança comercial negativa, que é o que eu chamo de déficit. Eu vou ter um prejuízo se eu comprei 1.000 e só ganhei 500, então terei aí uma dívida ainda de 500. Agora, quando eu compro menos do que eu vendo, então minha importação foi menor do que a minha exportação, aí eu já terei um superávit, que seria um lucro. Então, se eu comprei 1.000, mas eu vendi 2.000, ainda tem um saldo de 1.000, que eu chamo de superávit. Mas mais na frente nós iremos explorar ainda mais esse conteúdo. E por último, pelo menos nesses aspectos, né, a gente ainda precisa considerar que existe uma diferença muito grande entre os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos. Porque dentro dessa relação comercial mundial, os países desenvolvidos, geralmente, né, eles baseiam as suas exportações com produtos de alto valor agregado, que são aqueles produtos que utilizam de tecnologia avançada. Então, esse produto, no final das contas, ele dá uma margem de lucro maior aos países desenvolvidos. Já os subdesenvolvidos são aqueles que produzem ou fornecem para o mercado os produtos com menor valor agregado, como, por exemplo, a matéria-prima, as commodities, né? Então, o lucro desses países é muitas vezes menor do que os outros países que fornecem esses produtos com alta tecnologia. Então, é o que nós chamamos de produtos com alto valor agregado, que tem uma margem de lucro muito alta, e os países que possuem produtos de baixo valor agregado,
que os lucros são bem menores, ok? E para a gente finalizar, galera, tem essa fala aí no material de vocês sobre a DIT, né? Deixa eu só tirar isso aqui para ver se eu consigo ampliar aqui a imagem, ó. Ixi, a imagem que ela vai ficar distorcida, então nem vou arriscar para não bagunçar aqui as coisas, né? Mas assim, ó, o que é a DIT? A DIT, ela é a Divisão Internacional do Trabalho, tá? Então, essa DIT, ela é basicamente uma organização que nós tivemos ao longo dos tempos que tentam explicar a função, a relação que um país tem em relação ao outro, tá? Então, assim, primeiro ponto que a gente precisa destacar é que não existem países autossuficientes, ou seja, países que por si só conseguiriam sobreviver dentro do mercado. Não tem. Então, todo país ele depende de um outro país, direto ou indiretamente, tá? Então, não é porque os Estados Unidos é a maior economia do mundo que ele pode ignorar todo mundo e não precisar de ninguém. Não. Muitos dos materiais, do mercado consumidor, né, dos fornecedores de matéria-prima que os Estados Unidos possui, precisa, são países muitas vezes, milhares de vezes mais pobres do que ele. Então não existe país autossuficiente. Todo país, direto ou indiretamente, depende de um outro país. E aí a DIT, ela explica exatamente isso. Nós temos 3 momentos, né, mais claros para entender a DIT. Nós temos uma divisão internacional do trabalho lá na primeira fase do capitalismo, que era a comercial. E aí vocês têm aí no material, eu trouxe aqui a figura, vocês podem dar uma olhada, porque se eu ampliar vai ficar distorcido. Mas no período desse capitalismo comercial, ou mercantilismo, como era chamado, nós tínhamos as metrópoles e as colônias. Então, qual era a função da colônia para a DIT? Era fornecer produtos tropicais e derivados para a sua metrópole. Então, essa era a função dela dentro do comércio mundial. Já a metrópole, que era o país colonizador, eles forneciam manufaturados. Entende? Então, cada um com a sua função. As colônias forneciam matéria-prima para a metrópole e a metrópole fornecia produtos manufaturados para a colônia. Então, essa era a relação entre elas. Já quando surge a indústria, na fase do capitalismo industrial, nós vamos ter uma mudança na DIT. As colônias continuam fornecendo matéria-prima para a metrópole e também se apresentam como mercado consumidor de sua metrópole. Só que agora a metrópole fornece produtos industrializados e inclusive máquinas para as suas colônias, como aconteciam com os engenhos. Já nas 2 últimas fases do capitalismo, a financeira e a informacional, nós vamos ter uma relação agora bem diferente das anteriores. Até porque nós não temos mais a definição de colônia nesse momento. Nós temos os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, ou ainda os países industrializados e não industrializados. Então, nesse cenário, como que ficou a DIT? Os países subdesenvolvidos ou não industrializados continuavam mandando matéria-prima, continuavam mandando alguns produtos manufaturados para as suas metrópoles, e as metrópoles agora forneciam investimento, né, dinheiro, forneciam máquinas, indústrias, no caso das multinacionais, forneciam bancos. Então a influência dos países ricos sobre os países subdesenvolvidos é bem diferente do que a gente tinha alguns séculos atrás. Então essa é a ideia de quando a gente fala sobre a DIT, Divisão Internacional do Trabalho. É a gente entender qual é a posição, né, qual é, digamos assim, a função de um país dentro desse cenário, né, mundial. Tá? Então, em cada fase do capitalismo, nós vamos ter funções diferentes, sejam dos países mais ricos até os países mais pobres. Beleza? Então, galera, se tiver alguma dúvida,
me manda aí pelo WhatsApp, eu vou estar aqui disponível. Eu espero que o chip também ajude, mas ele tem ajudado, tá bom aqui o sinal da Vivo, tá? Mas se eu demorar algum tempinho, você sabe que pode ter sido por isso, tá? Então, se tiver dúvida, manda para mim, que eu vou estar à disposição aqui, tirar essas dúvidas para vocês, tá? Então, galera, hoje a nossa aula ela vai falar sobre o livre comércio ou o protecionismo econômico, né? Como a gente já conversou em aulas anteriores, em materiais anteriores, atualmente no mundo nós temos duas práticas dentro desse sistema de mercado global, né, que envolve o multilateralismo, que a gente até conversou em materiais anteriores, que é uma modalidade bem defendida, né, pela OMC, Organização Mundial do Comércio, que fala exatamente sobre essa liberdade que os países devem ter, devem promover, né, em relação aos demais, ou seja, todos os países devem ter condições iguais para estabelecer, né, um fluxo comercial com qualquer país de qualquer parte do mundo, tá? Já o protecionismo, como o próprio nome aqui fala, seria aquela ideia anterior de regionalização, né? Então o protecionismo ele acontece quando um país ou um grupo de países ele cria alguns empecilhos, digamos assim, algumas dificuldades para que países que não fazem parte desse grupo encontrem, né, alguns percalços, alguns obstáculos em estabelecer relações comerciais com esses, tá? Então, basicamente, hoje no mundo nós temos essas duas modalidades dentro do comércio global. O liberalismo econômico, também conhecido como multilateralismo, e o protecionismo, que está mais ligado à questão da regionalização comercial, tá? Então nós vamos conhecer algumas dessas, tá? Sobre livre comércio e sobre protecionismo econômico. Então o primeiro ponto eu já falei inicialmente, né? É que essas são duas práticas muito comuns adotadas por alguns países, né? Então tem países que defendem mais esse multilateralismo, esse livre comércio. Já existem outros países que vão mais na linha do protecionismo econômico, tá? Se a gente trouxer para a realidade política atual do Brasil, é um governo com característica mais liberal, tá? Ele tenta expandir as relações comerciais, é claro que tem lá suas falhas, mas todo o país falha nessa expansão, e ele promove basicamente, né, digamos assim, uma descentralização da economia voltada para o próprio país, né, numa modalidade mais interna, tá? Então essas são duas práticas muito comuns. Tem países que pendem mais ao liberalismo e outros mais à regionalização do comércio, tá? Como eu já falei. Essas práticas elas visam atender alguns interesses, é claro, dependendo do país que nós estivermos aqui considerando, e elas são utilizadas principalmente por conta do aumento, né, do acirramento das disputas comerciais a nível global. Tá? Uma das características da globalização, que nós já citamos em materiais anteriores, é exatamente essa. A partir do momento em que mais empresas elas passam a participar do mercado, isso cria um certo nível, né, uma elevação no nível de, digamos assim, de concorrência, e faz de uma forma direta, né, que haja esse acirramento, né, essa disputa por mercado, por espaço, tá? Dentro de um determinado setor, beleza? E quando um país ele adota esse protecionismo, esse liberalismo, ele tem duas finalidades, e que é bem, digamos assim, né, uma de encontro à outra, tá? Então, uma das ideias, né, de adotar uma ou a outra prática é exatamente de proteger os seus mercados da concorrência externa.
Então, quando um país ele adota políticas com características protecionistas, de certa forma ele está se trancando, né? E a partir do momento que ele se tranca da influência da concorrência estrangeira, ele protege as suas empresas nacionais, tá? Ou seja, você dificulta a atuação de uma empresa estrangeira dentro do seu território e com essa dificuldade você acaba facilitando para que as empresas nacionais possam ter uma certa vantagem, né, dentro do mercado nacional. E já no caso do multilateralismo, ele vai na linha de ampliar a participação desse país dentro do comércio internacional por meio do aumento das exportações, tá? Então, assim, enquanto o protecionismo ele tenta blindar, né, o país, as empresas nacionais da concorrência de empresas estrangeiras que muitas vezes levam vantagem dentro desse mercado. Por outro lado, o protecionismo, né, na verdade o liberalismo, ele busca ampliar essa participação, né? Então, a partir do momento que ele fecha acordos com outros países, ele vai, de certa forma, digamos assim, facilitar essa interação e ampliar o seu mercado para outros países que anteriormente ele não atuava, tá? No caso específico da OMC, como a gente já falou anteriormente, ela prega ou ela defende as ideias liberais, né? A lógica do multilateralismo. Então, algumas medidas protecionistas elas podem ser punidas pela OMS, né? E por isso que alguns países do mundo eles acabam que adotando práticas de uma forma ou numa modalidade disfarçada. Então eles criam uma legislação que dificulta a atuação de outros países no seu mercado, mas que de certa forma essa legislação não deixe claro e evidente que são medidas protecionistas. Por quê? Porque eles podem sofrer algum tipo de penalidade por parte da OMC, tá? Por outro lado, né, essas políticas protecionistas, elas acabam dificultando, impedindo a livre concorrência e provocam distorções nas relações comerciais. Por quê? Porque você acaba dando vantagem para um determinado país. Você acaba gerando privilégio. Lembra que a gente falou em materiais anteriores sobre isso, né? Então a ideia da OMC de punir e de tentar evitar a adoção dessas práticas é exatamente para que não haja uma dificuldade desse livre comércio, né? E alguns países acabem levando vantagens em relação a outros países, tá bom? E aí nós vamos destacar algumas dessas medidas. Só lembrando que no material aí de vocês, essas medidas elas estão um pouco, digamos assim, embaralhadas, né? Outras não constam, mas eu estou tentando aqui simplificar a vida de vocês, trazendo a maior quantidade de práticas protecionistas comuns na atualidade, tá? Uma delas, adotada por muitos países, né, é a imposição de cotas. Ou seja, o país ele acaba limitando a quantidade que pode ser importada de um certo produto. Então, como que funciona? Você tem uma cota. Então, eu posso comprar açúcar do Brasil? Posso. Mas eu só posso ter dentro do meu mercado 12% de açúcar vindo do Brasil. Tá? Então, dessa forma, eu estou estabelecendo uma quantidade X e que não pode ser ultrapassada, tá? Então, se eu evito uma maior quantidade de açúcar brasileiro no meu mercado, eu acabo favorecendo os produtores de açúcar nacional. Então, essa é uma das práticas, a imposição de cotas. Você limita o quanto de qual produto vai entrar no país durante um determinado período, tá? Uma outra prática muito comum é o que nós chamamos de dumping. O que seria a ideia do dumping?
O dumping ela é uma prática que reduz significativamente o preço de determinados produtos ou também da prestação de serviços. E essa redução ela vai servir como uma forma de eliminação da concorrência, né? E se você elimina concorrente, é claro que você conquista mercado. Então funciona assim: uma determinada empresa que atua em um determinado setor, ela começa a baixar significativamente o valor do seu produto, ela atrai o consumidor para aquele seu produto, dificultando, né, o funcionamento das outras empresas que atuam nesse setor. Isso vai fazer com que boa parte dessas empresas declarem falência, né, não suportem esse preço tão baixo, fechem suas portas, e aí depois o cara pode explorar esse valor mais elevado, porque o consumidor não vai ter uma outra opção para adquirir esse produto, né? Então essa é uma prática que nós chamamos de dumping. Quando uma empresa ela reduz significativamente o valor tanto do produto quanto de um serviço, para que ele elimine concorrentes e ele possa ampliar a sua participação dentro do mercado. Uma terceira prática são os subsídios. Lembrar que essa palavra subsídio ela está diretamente ligada ao incentivo econômico por parte do governo, né? Então ela é uma ajuda financeira do governo, tá? Não esqueça essa palavra, que está voltado para alguns setores da economia, seja o primário, o secundário, o terciário, e que tem como principal finalidade tornar esses setores mais competitivos dentro do mercado. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o setor primário do Brasil, né? Se esse setor ele tem dificuldade de, por si só, se tornar competitivo a nível global, o governo ele pode atuar através, por exemplo, de empréstimos ou simplesmente ignorando dívidas anteriores desses pequenos produtores para que eles possam aumentar a produção e, consequentemente, concorrer dentro do mercado, né? Só que essa prática em alguns países, por exemplo, nos Estados Unidos, na União Europeia isso é muito comum, chegam a valores absurdos, né? Então o governo gasta muito dinheiro nesses setores, subsidiando, né, esses setores, fazendo com que eles se tornem fortes dentro do mercado. Só que ela é uma prática protecionista, tá? O governo ele pode ajudar, mas ele não pode ter ajudas tão claras, né, tão bem definidas assim, porque ela acaba sendo uma prática protecionista, como eu falei. Então não tem como uma empresa particular estar concorrendo com a máquina estatal do governo, né? Principalmente quando se fala nos Estados Unidos da vida, é praticamente desumano nessa concorrência, tá? Outro ponto que a gente também tem nessa linha de protecionismo é o que nós chamamos de barreiras fitossanitárias, tá? Essas barreiras fitossanitárias, elas são aplicadas principalmente em setores como o da agropecuária, em relação a questões, por exemplo, sanitárias. Podemos dizer assim, né? Pronto, vou pegar aqui uma história bem recente. Vocês viram que a China recentemente, né, disse ter encontrado o vírus, o Covid-19, em asas de frango que veio do Brasil. Então, essa pode se configurar como uma prática protecionista, porque a partir do momento que ela relata, né, ter encontrado esse vírus, ela pode simplesmente dizer que vai temporariamente, né, deixar de comprar essas asas de frango que vem do Brasil. Então, como que se configura o protecionismo? Durante essa paralisação, por conta dessa suspeita, o governo chinês pode investir em setores que produzam asa de frango, e quando essa proibição acabar, eles não tenham mais a necessidade de comprar tantas asas de frango assim do Brasil, porque no próprio país já há produção suficiente, tá? Então muitos países eles já utilizaram e utilizam dessas acusações. Não estou dizendo que é o caso da China, eles podem sim realmente ter encontrado, mas ela pode ser configurada como uma prática protecionista, né?
É uma desculpa que o governo chinês tem de não comprar essas asas, incentivar a produção no próprio país para que no futuro não dependa mais das asas de frango que vem do Brasil, tá bom? Uma outra é o que nós chamamos de barreiras administrativas. Essas barreiras administrativas, galera, elas se configuram muito, digamos assim, em exigências técnicas, que estão ligadas principalmente à criação de leis, tá? Que envolvem tanto as questões ambientais como sociais. Vou dar um exemplo aqui também. No início do ano, quando havia assim, uma discussão muito grande em torno das queimadas na Amazônia, o Brasil ele acabou perdendo algumas relações de exportação de produtos agrícolas para alguns países do mundo que não concordam com essas queimadas. Então, um país ele pode sim deixar de comprar um determinado produto de um determinado país com a alegação de que eles não preservam o meio ambiente, tá? Isso pode acontecer naturalmente. A outra, em questão social, existem alguns países que deixam de comprar determinadas marcas, né, por a empresa de um determinado país também utilizar, por exemplo, mão de obra infantil ou mão de obra escrava, né? Há muito tempo atrás nós tínhamos uma grande multinacional, bastante conhecida por vocês, não vou falar aqui porque eu não tenho como provar, né? Eu apenas li, que teve aí uma certa, digamos assim, corrente, né? Para que as pessoas não comprassem o produto dessa empresa, porque ela estava sendo acusada de explorar menores nas suas linhas de montagem, né? Então existem também países que não compram determinadas marcas que acabam ferindo alguns direitos sociais, como por exemplo de crianças, de mulheres, de idosos e assim por diante, tá? E por último, nós temos a taxa de câmbio, que é uma outra prática também muito comum, né? O país ele acaba desvalorizando a sua moeda nacional, fazendo com que o produto estrangeiro fique mais caro e menos competitivo. Então vamos entender, e eu vou dar um exemplo também aí que aconteceu esse ano. No início do ano, o governo Trump, né, lá nos Estados Unidos, ele chegou a acusar o governo brasileiro de fazer esse tipo de prática, para que as empresas não comprassem, ou pelo menos diminuíssem a compra e a importação de aço que vinham dos Estados Unidos, né? Então o governo Trump acusou o governo brasileiro de ter desvalorizado a sua moeda propositalmente, tá? Dessa forma o dólar ficaria mais caro, como é hoje, e aí muitas vezes o consumidor ele acaba sendo obrigado, digamos assim, a consumir um produto nacional porque o produto que vem de fora custa muito caro. E hoje a gente está vendo muito isso, principalmente em eletrônicos, né? Você encontra notebooks, aparelhos celulares com preços muito altos, que é exatamente uma consequência dessa desvalorização da moeda. Só que no caso aqui dessas taxas de câmbio, como medida protecionista, eles acabam reduzindo esses valores de forma proposital. E isso também é proibido de acordo com a linha de pensamento da OMS, tá bom? Então, galera, esse era o nosso material de hoje. Que vocês entendam qual é a lógica desse livre comércio e do protecionismo econômico, tá? E que vocês também entendam, né, por que da adoção de uma ou de outra prática, onde entra a OMS nessa história toda e quais são os tipos de práticas mais combatidos ou por parte da OMS, né? As práticas que ela tenta evitar para que a gente possa ter um mercado mais igualitário, para que os países eles possam disputar uns com os outros de uma forma mais justa, tá? Então eu espero que vocês gostem do material e só reforçando, se tiverem alguma dúvida, manda para mim, eu estou aqui no WhatsApp nesse exato momento e disposto e disponível para tirar as dúvidas de vocês, tá? Desde já o meu abraço,
Que Deus os abençoe, abençoe a família de vocês. Perseverem, né? Por mais que a gente esteja aí um pouco distante, mas é exatamente nas dificuldades que surgem os grandes homens e as grandes mulheres. E eu tenho certeza que vocês têm capacidades suficientes para serem esse grande homem e essa grande mulher. Tá? Então valeu, um abraço forte e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.